O Lula chega ao poder, não quer dizer que os operários chegaram ao poder. Ele lá como presidente, ele não tem nem este poder. Entende? Como é que você faz uma reforma no salário? É uma série de outras forças que atuam. Ele não decide as coisas sozinho, mas para fazer campanha é isso que ele diz. Ele ou qualquer outro. Pedro, a gente vê agora os Estados Unidos uma perspectiva de volta de Trump, principalmente por conta do Biden, da idade do Biden, e depois do último debate, então veio foi um desastre. Eu espero que ele saia. Como é que você vê... Eu estive aqui conversando com o Rubens Recupero, que tem 82 anos e tal, e eu perguntei para ele, como é que você... o que você falaria para um outro homem de 80 anos que está no poder? Pô, dê espaço para os jovens. Você acha que isso é um problema? Acho. Eu acho que uma das maiores opressões... Existem muitas opressões estruturais da sociedade, né? Eu achava que a primeira delas, a fundamental, a sob qual todas as outras se erguem, era do homem sobre a mulher. Ou do masculino sobre o feminino, porque também é uma opressão na própria pessoa do sexo masculino, há uma opressão também do feminino que há nele. Eu achava que era esta. Hoje eu já acho que não, que há uma outra que é anterior ainda a esta, que é a opressão do adulto sobre a criança. Por isso que eu escrevi também essa peça, O Recém-Nascido. Educar é inevitavelmente um processo de repressão. Então, o equilíbrio entre reprimir e, ao mesmo tempo, respeitar e dar autonomia para a pessoa é muito sutil, sabe? Então, penso que esse desequilíbrio, muito na sociedade americana e nas sociedades europeias, quando a educação é muito rigorosa, você cria um adulto com demandas de infância. Quando a infância é curta, quando o mundo delirante da infância é podado muito cedo na pessoa, a pessoa se torna um adulto infantilizado. Assistindo ao entretenimento estadunidense, né, Marvel, essas coisas, é profundamente infantil. Então, me parece que os Estados Unidos é um povo extremamente imaturo, o que é paradoxal, né, para o poder econômico e tecnológico que eles desenvolvem. Então, o Trump e o Biden são, no meu modo de entender, expressões dessa absoluta imaturidade deles. Eu acho a mesma coisa do Putin. Eu acho você vê o Putin andando assim, parece um garoto de 10 anos de idade, brincando nos salões do Kremlin. E o Lula? Acho o Lula um homem mais complexo. Eu acho o Lula um homem que tem, na biografia dele, um conhecimento empírico do sofrimento, e isso não é desprezível. Mas acho que o Lula tem uma compreensão do poder como todos eles têm. O Lula e o PT, todos eles têm. Eu não conheço quem não tenha. Eu não conheço nenhum político que tenha por pauta, por exemplo, abrir mão daquelas regalias todas, abrir mão do foro, abrir mão disso tudo. É um emprego banal, inclusive, em grande medida. Depois nós nem precisamos de um Congresso o ano inteiro funcionando. Não precisamos certamente de 530 deputados federais. Talvez 200 seja mais do que suficiente. Não vejo isso jamais aparecer na discussão política, porque dar poder realmente ao povo, ou seja, manter o poder no povo, desinteressa ao político. Todo político quer ser poderoso, de direita, de esquerda, de centro. Esse, para mim, é o problema, mais do que, claro, lutar contra os radicalismos de esquerda e de direita é fundamental para manter o equilíbrio democrático. Mas mesmo a democracia, na minha opinião, ela fracassa se ela é subserviente ao poder. O poder tem que ficar com as pessoas. Dou o exemplo do policial. Um policial não pode parar uma pessoa na rua. Não? Não. Por quê? Poderia. Só diante de um crime evidente ou de uma suspeita absoluta. Senão, não pode. Não pode. Isso é que é a liberdade de estar com as pessoas. O policial é um empregado do cidadão, até do ladrão. Até o ladrão é patrão do policial, entende? O policial existe para que o ladrão seja proibido de cometer o crime e tenha uma chance de recuperação. Então, até o ladrão tem que ser tratado com respeito pelo policial. Isso seria uma sociedade justa e uma sociedade onde o poder está com as pessoas e não com as estruturas do próprio poder, entende? A burocracia, por exemplo, é um instrumento terrível de poder. Você depende do Estado para ele emitir um documento para você. Depois o policial na rua pede a você o documento que foi o próprio Estado que emitiu. Isso é um absurdo burocrático. Se foi o Estado que me deu a minha carteira de motorista, o Estado sabe se ela está válida ou não. E é um caminho para a corrupção. E por aí vai. Bom, a corrupção é
o desvão do interesse pessoal, mas a grande corrupção está na própria estrutura do poder.